ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. 129 milhões de reais da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só foi a mulher dele que fechou o contratão? Não! Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes exagerou nesse discurso. De fato, o Brasil tem o judiciário mais forte do mundo? Olha a soberba de Alexandre de Moraes. Quando ele fala que o Brasil tem o judiciário mais poderoso do mundo, ele acabou de dizer o desequilíbrio entre os três poderes, porque ele não falou que o executivo é o mais poderoso do mundo e nem que o Congresso é o mais poderoso do mundo. Ou seja, o judiciário hoje está acima de tudo, é super poderoso, e isso já é por si só um ato extremamente antidemocrático. Alexandre de Moraes confunde força com abuso de poder. Ele confunde força com autoritarismo. Ele acha que força é o Supremo fazer a investigação, fazer a acusação, julgar, fazer todo o processo, tirando inclusive de vários que estão perseguidos politicamente aí, o seu direito de poder dar todas as instâncias para poder se defender de forma justa. Ele acha que mandar prender de ofício as pessoas, como ele fez em várias pessoas críticas, é força. Isso não é força, isso é autoritarismo e isso é antidemocrático. Então ele errou demais e ele acabou expondo exatamente o que ele pensa. Ele acha que com o autoritarismo e a força que ele tem o judiciário, mas ele não é o judiciário. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal, 6 horas da manhã, na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. E o controle disciplinar de todos os juízes por causa do CNJ, que está subordinado ao Supremo Tribunal Federal. De forma que eles têm hoje, nas suas mãos, toda a concentração de tudo que se passa sobre a justiça e sobre a legalidade neste país. 11 pessoas. E pessoas que estão dentro de uma verdadeira bolha e com um ego extremamente inflado. Porque não se pode dizer que um ministro do Supremo é feio. Porque isso pode ser uma difamação. Não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando e dando ao Supremo Tribunal Federal todo o controle desta nação. Isso não pode, isso não é possível. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Meus amigos, o fim de Xandão não é mais uma possibilidade distante. Ou é impeachment ou é prisão. Eu já começo esse vídeo te fazendo uma pergunta direta e sem rodeio. Depois de tudo que ele fez ao Brasil, você acredita mesmo que só o impeachment seria um preço justo a pagar? Porque algo muito sério está acontecendo. Uma juíza veio a público, rompeu o silêncio e jogou tudo no ventilador. A grande mídia, que por anos passou o pano, como a Globo, CNN, Band, entre outras, mudou completamente o discurso, e quando isso acontece é porque o cerco está se fechando e o castelo começou a ruir. O que eu vou te mostrar aqui agora vai te deixar de boca aberta. Você vai entender por que o fim da linha chegou para Xandão. Meus queridos, antes de continuar esse vídeo, deixe o joinha para o YouTube não enterrar esse vídeo. Eu preciso da tua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Se você está chegando aqui e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. O que nós estamos assistindo não é justiça, é concentração do poder. Decisões monocráticas que atropelam o Congresso, censura disfarçada de defesa da democracia, escândalo a hora do Banco Master, perseguição seletiva, onde uns são esmagados e outros blindados, e o mais grave, ninguém votou nisso. Quando uma juíza rompe o silêncio e expõe o que acontece nos bastidores, isso muda o jogo, porque não é a opinião da internet, não é a narrativa da oposição, é alguém de dentro dizendo: isso passou todos os limites e precisa ter um basta.
Hoje, na prática, o STF não apenas julga, o STF governa. Decide quem pode falar, decide quem pode concorrer, decide quem deve ser silenciado, quem pode ser investigado e quem jamais será. Isso não é democracia, isso é poder absoluto. É autoritarismo. Mas a história já mostrou várias vezes que quando alguém passa a mandar mais do que o próprio executivo, mais do que o legislativo e mais do que o voto popular, mais do que a população, o país inteiro começa a pagar o preço, mas uma hora a casa cai. Por isso o impeachment começa a ganhar força, mas a pergunta que cresce nos bastidores é: tirar apenas o cargo resolve ou ele deveria ir mesmo para a prisão? Bora reagir a este vídeo que explica certinho o que está acontecendo e o que pode acontecer. Eu já te pergunto, para você, a resolução desse problema seria só o impeachment ou prisão para esses que estão destruindo o Brasil? Responda aqui abaixo nos comentários e bora reagir comigo. A narrativa do Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro acaba de sofrer seu revés mais duro vindo de dentro do próprio judiciário. A ex-ministra do STJ e ex-corregedora nacional de justiça, Eliana Calmon, veio a público e desmontou, ponto a ponto, a tese de tentativa de golpe de Estado. Para ela, a acusação não se sustenta juridicamente e a manutenção da prisão do ex-presidente Bolsonaro configura uma medida política que, segundo sua análise técnica, deveria ser revogada imediatamente. A gente precisa conversar muito sério sobre o que aconteceu nessa entrevista que parou a internet e que, com certeza, tirou o sono de muita gente em Brasília. Estamos acostumados a ver políticos defendendo o Bolsonaro, estamos acostumados a ver advogados de defesa fazendo o seu papel. Mas o que a gente viu agora foi algo completamente diferente e muito mais perigoso para a narrativa do sistema. A gente viu uma magistrada de carreira, uma mulher que chegou ao topo do judiciário brasileiro, que foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e que foi a temida Corregedora Nacional de Justiça, aquela que investigava os juízes, dizendo com todas as letras que o rei está nu. A Eliana Calmon não é uma bolsonarista raiz, ela não é uma militante partidária, ela é uma técnica, é alguém que dedicou a vida a estudar e aplicar a lei. E quando uma pessoa com esse perfil, com essa bagagem, olha para os inquéritos do 8 de janeiro, olha para condenação do Bolsonaro, diz que não é crível, que não tem lógica, isso tem um peso de uma sentença. É como se a própria justiça, a justiça verdadeira, estivesse se levantando para acusar o STF de estar cometendo um erro histórico. Vamos dissecar o que ela disse, porque cada frase dela é um tijolo a menos no muro da narrativa do golpe. Ela começou atacando o ponto central da acusação, a ideia de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Para o ministro Alexandre de Moraes e para a maioria do STF, as pessoas que estavam na frente dos quartéis e que invadiram os prédios em Brasília estavam tentando, de fato, derrubar o governo e abolir o Estado Democrático de Direito. Eles tratam aquelas senhoras com bíblias, aqueles vendedores de picolé, aqueles patriotas com a camisa da seleção como se fossem guerrilheiros armados e perigosos, prontos para tomar o poder à força. A ministra Eliana Calmon olhou para isso e teve a reação que qualquer pessoa com senso comum e conhecimento jurídico teria. Ela achou absurdo. Ela perguntou: golpe com mulheres de 73 anos? Golpe com vendedor de picolé? Golpe sem soldado? Essa pergunta simples destrói toneladas de papelório jurídico escrito em Brasília. Porque, no direito penal, para você condenar alguém por tentativa de um crime, você precisa provar que aquela pessoa tinha meios para executar o crime. Se eu digo que vou derrubar um prédio com estilingue, eu posso ser um vândalo, posso ser um maluco, mas eu não estou tentando derrubar o prédio, porque o meu meio é ineficaz. É impossível derrubar um prédio com estilingue. Da mesma forma, é impossível dar um golpe de Estado sem armas, sem exército, sem tanques na rua. A ministra foi cirúrgica ao dizer que não entra na cabeça de ninguém que aquilo fosse um golpe real. Ela chamou a tese de estapafúrdia, e quando uma ministra do STJ chama a tese do STF de estapafúrdia, é porque a coisa realmente perdeu qualquer contato com a realidade jurídica. Ela lembrou um ponto crucial: o governo Bolsonaro, enquanto ainda era governo, abriu o processo de transição, nomeou os ministros indicados pelo Lula, seguiu o rito democrático e depois o presidente saiu do país. Como é que alguém que faz a transição e vai embora está dando golpe? A narrativa não fecha. A conta não bate. E a ministra Calmon teve a coragem de dizer isso na televisão, na frente de jornalistas que, visivelmente, ficaram sem saber onde enfiar a cara. Mas a parte mais explosiva da fala dela não foi sobre o 8 de janeiro. Foi sobre o que veio antes. Foi sobre a Lava Jato e sobre o Lula. A ministra Eliana Calmon fez uma análise que conecta todos os pontos e que explica de forma cristalina por que estamos vivendo esse pesadelo jurídico hoje. Ela disse que o sistema, o establishment, percebeu que o Bolsonaro não podia continuar no poder de jeito nenhum. Eles viram que o Bolsonaro tinha a intenção de mexer na estrutura do Supremo, de transformar o tribunal em uma corte constitucional de verdade, tirando os superpoderes políticos dos ministros. Segundo ela, isso acendeu a luz vermelha.
E qual foi a solução que eles encontraram para tirar o Bolsonaro? Eles precisavam de um candidato que pudesse vencê-lo. Mas a esquerda não tinha ninguém. Todos estavam comprometidos, desgastados. O único nome que tinha força popular era o Lula. Só que o Lula tinha um pequeno problema, ele estava condenado em 3 instâncias, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele era inelegível. Então, segundo a leitura brilhante da ministra, o que o judiciário fez? Eles precisaram desmoralizar a Lava Jato. Precisaram criar a narrativa de que o Ministério Público e o juiz Moro agiram em conluio, que tudo foi uma armação para poder anular os processos e descondenar o Lula. O Lula não foi inocentado porque provou que não roubou. Ele foi descondenado porque o STF precisava dele na urna para derrotar o Bolsonaro. O bote para a salvação do Supremo, nas palavras dela, se chamava Lula da Silva. Essa é uma acusação gravíssima. Ela está dizendo que a mais alta corte do país manipulou o sistema de justiça, anulou o maior combate à corrupção da história, soltou um condenado. Tudo isso com o objetivo político eleitoral, tirar um presidente que ameaçava o poder deles. Isso não é justiça. Isso é engenharia política feita com a caneta de juiz. É o uso do tribunal como partido político. E se a premissa dela é verdadeira, e tudo indica que é, então tudo o que veio depois é fruto dessa árvore envenenada. A perseguição ao Bolsonaro, a inelegibilidade dele, a prisão dele agora, tudo isso faz parte do mesmo plano. O plano de garantir que ele nunca mais volte, porque ele representa um risco para o sistema de privilégios que se instalou em Brasília. A ministra também tocou em um ponto técnico que o ministro Nunes Marques já tinha levantado e que a gente comentou aqui, a competência do STF, que ela disse que a ideia de que o Supremo pode julgar tudo e todos é absurda. Ela lembrou que o processo do Lula foi anulado porque disseram que Curitiba não era o lugar certo, o tal do fórum inadequado. Mas agora, para prender o Bolsonaro e os patriotas, o STF puxa tudo para Brasília, ignorando a lei que diz que o juiz natural é o de primeira instância, ou seja, para soltar o Lula, eles usaram o rigor técnico da competência. Ah, não pode ser em Curitiba, tem que anular. Para prender o Bolsonaro, eles rasgam a competência e dizem pode ser aqui mesmo. A gente julga tudo. 2 pesos e 2 medidas. A lei serve para salvar os amigos e para condenar os inimigos. A ministra Eliana Calmon expôs essa hipocrisia de uma forma que ninguém tinha feito antes na televisão aberta. A reação dos jornalistas durante a entrevista foi impagável. Eles ficaram em silêncio. Eles tentaram argumentar timidamente, mas foram atropelados pela lógica e pela autoridade da magistrada. Não tinha como rebater. Quando alguém diz a verdade de forma tão clara e fundamentada, a mentira se encolhe. A narrativa da Globo, da Folha, do STF ficou pequena diante da grandeza dos argumentos da ministra. E o que essa fala representa para o momento atual com o Bolsonaro preso? Representa uma virada de chave na percepção pública. Quando uma juíza desse calibre diz que a prisão é política, que a tese do golpe é fantasia, ela legitima o discurso da defesa. Ela dá munição para que a sociedade cobre a liberdade imediata do ex-presidente. Ela transforma o Bolsonaro, oficialmente, aos olhos da elite jurídica, que ainda tem vergonha na cara, em um preso político. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso devem estar espumando de raiva. Eles achavam que tinham o monopólio da narrativa jurídica. Eles achavam que, por serem do Supremo, ninguém ousaria contestar a sabedoria de suas decisões. Mas a Eliana Calmon ousou. E ao fazer isso, ela abriu a porta para que outros juristas, outros magistrados, também comecem a falar. Ela quebrou o silêncio obsequioso do mundo jurídico. A gente precisa entender que essa entrevista não é apenas um comentário, é um fato político, é um documento histórico. A ministra disse que a história contará isso. E ela está certa. Daqui a 10, 20 anos, quando os livros forem escritos, a versão do golpe de Estado vai ser tratada como piada. E a versão da perseguição política vai ser a verdade aceita. O problema é que a gente não pode esperar 20 anos. A gente precisa que essa verdade tenha efeitos agora. E o efeito imediato deveria ser a soltura do Bolsonaro. Se não houve golpe, não há crime. Se não há crime, não há motivo para prisão, nem para inelegibilidade, nem para bloqueio de contas. A fala da ministra desmonta a base de toda a punição. Ela tira o chão onde o Moraes está pisando. Se a tese do golpe cai, tudo cai junto. Mas a gente sabe que o STF não vai recuar só por causa de uma entrevista. Eles vão tentar ignorar, vão tentar desqualificar. Mas a semente foi plantada. A dúvida foi lançada na cabeça de quem ainda acreditava na isenção da corte. E para a base conservadora, para nós, essa fala é um combustível de alta octanagem. Ela nos dá a certeza de que estamos do lado certo, de que não somos loucos, de que a nossa leitura da realidade é compartilhada por gente séria e competente. A coragem da Eliana Calmon é um exemplo. Ela não tem mais cargo a perder, é verdade, ela está aposentada. Mas ela tem reputação. Ela poderia ficar quieta, curtindo a vida. Mas ela escolheu falar. Ela escolheu usar o seu conhecimento e a sua autoridade para defender a justiça. Isso é patriotismo. Isso é amor ao Brasil. A gente precisa pegar esse vídeo, essa entrevista e espalhar como pólvora. Todo brasileiro precisa ouvir o que ela disse. A tia do Zap, que acha que o STF está salvando a democracia, precisa ouvir isso. O estudante de direito que está sendo doutrinado na faculdade precisa ouvir isso. O eleitor indeciso precisa ouvir isso. A ministra deu a aula que o Brasil precisava. A tese do narcoestado, que a gente comentou em outro vídeo, se conecta com isso. Se o sistema judicial foi manipulado para trazer de volta um grupo político que, segundo denúncias, tem ligações perigosas, então a crise é ainda mais profunda.
A ministra não falou sobre isso explicitamente, mas ao denunciar a manobra para eleger Lula, ela abriu a porta para a gente questionar quem interessa essa volta do PT ao poder. O que fica claro é que o Brasil está vivendo um momento de exceção. As leis estão sendo usadas como armas de guerra. O processo legal virou uma farsa. E a única coisa que pode parar isso é a exposição da verdade. A luz do sol é o melhor desinfetante. E a Eliana Calmon abriu a janela e deixou o sol entrar naquele ambiente mofado de Brasília. A pergunta que fica é: quem vai ser o próximo? Quem será o próximo jurista de peso a se levantar? Quem será o próximo senador a criar coragem? A barreira do medo foi rompida. E quando o medo acaba, a tirania começa a ruir. A gente tem que cobrar que essa visão técnica prevaleça. A defesa do Bolsonaro tem que usar essa entrevista. Tem que anexar aos autos. Tem que esfregar na cara dos ministros e perguntar: e aí, excelências, o que vocês têm a dizer sobre a análise da colega de vocês? O silêncio deles será a resposta. O silêncio de quem não tem argumentos, apenas poder. Mas o poder sem autoridade moral é frágil. E a autoridade moral do STF, se é que ainda existia alguma, foi triturada pelas palavras calmas e firmes da ministra Eliana Calmon. Ela não gritou, ela não xingou, ela apenas analisou os fatos. E os fatos são demolidores para a corte de Alexandre de Moraes. Essa história do golpe do picolé vai ficar marcada. É a imagem perfeita do ridículo a que chegamos. Um país onde vender bandeira na frente do quartel é crime hediondo, mas desviar bilhões é erro jurídico que merece anulação. É um mundo invertido. E a ministra colocou o espelho na frente desse mundo invertido e mostrou a imagem distorcida que ele reflete. A gente não pode deixar essa chama apagar. A ordem da ministra de que não é crível manter essas prisões precisa ecoar. A liberdade do Bolsonaro hoje é uma questão de honra para a justiça brasileira. Manter ele preso depois de uma análise dessas é assumir publicamente que o Brasil não é mais uma democracia, mas uma ditadura de toga onde o líder da oposição é refém do Estado. Nós vamos continuar batendo nessa tecla. Vamos continuar mostrando que a narrativa oficial é mentirosa. Vamos continuar apoiando quem tem coragem de falar a verdade. A Eliana Calmon fez a parte dela. Agora, cabe a nós fazer a nossa. Espalhar, cobrar, pressionar. O sistema sentiu o golpe. A raiva que eles devem estar sentindo é o sinal de que a verdade doeu. E se doeu neles, é porque foi bom para o Brasil. Que venham mais Elianas. Que venham mais vozes corajosas. Na minha opinião, meus amigos, impeachment sozinho não fecha essa conta. Ele tira o cargo, mas não apaga os abusos. Não devolve a liberdade perdida, não repara os danos causados ao país. E agora eu quero ouvir de você. Você acredita que Xandão vai pagar por tudo que fez? Ou você acha que, como sempre, os poderosos vão sair ilesos enquanto o povo fica com a conta? Escreve aqui abaixo nos comentários, porque essa discussão não pode ser mais abafada. E em 2026 vai ser o ano de nós decidirmos quem vai continuar governando o Brasil. Ou a esquerda ou a direita. E você, vota em Flávio Bolsonaro ou vai deixar o Lula continuar governando esse país rumo ao declínio, rumo à destruição? Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, que reagiu comigo a esse vídeo. Fica com Deus, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, taca o like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!